Olá a todos, eu sou a professora Érica Bataglia, falo aqui de Fortaleza, e eu gostaria de apresentar para vocês hoje uma experiência que nós tivemos aqui durante esse período da pandemia. Minha formação é na área acadêmica, né, eu tenho graduação em Filosofia e em Pedagogia, sou pós-graduada em Psicopedagogia, Gestão Organizacional e Coordenação Escolar, e Didática do Ensino Superior, meu mestrado em Filosofia e Ética na Filosofia, e estou fazendo doutorado em Ciências da Educação. Eu terminei há pouco, né, no final do ano passado, um MBA em Gestão de Projetos e Equipes de E-Learning. Então, desde 2007 eu atuo como tutora, e desde 2010 como professora formadora na UAB do Brasil, então eu tenho bastante experiência dentro da área do EAD. O que eu vou apresentar hoje para vocês é o resultado de uma formação continuada que nós fizemos dentro de uma faculdade privada aqui em Fortaleza, na qual eu sou psicopedagoga institucional e sou responsável pela formação continuada. Com o início da pandemia, houve a necessidade da adequação da nossa faculdade, que era 100% presencial, para o uso das aulas remotas. E aí eu comecei a pesquisar alguns recursos que poderiam ser utilizados para trazer um pouco mais de dinamicidade para a aula remota. Inclusive, tudo que eu apresento aqui, independentemente de estarmos ou não, né, com ensino híbrido no EAD ou não, é interessante que a gente possa utilizar, porque ele, de fato, torna as aulas um pouco mais atrativas para os alunos, pois sabemos que, independentemente da idade desses alunos, eles estão sempre, o lúdico acaba trazendo maior engajamento e pode gerar maior aprendizagem consequentemente. Então, esse é o resultado de uma das formações que nós fizemos, né, foram várias, essa é uma delas. Deixa eu subir aqui para vocês, eu estou usando a plataforma do Meet, né, onde a gente pode tanto, inclusive vou apresentar alguns recursos do próprio Meet. Bem, quando a gente fala em aula, em recursos para aulas remotas, é sempre importante ter em mente que nem todo aluno vai ter um computador ou um notebook, e muitas vezes ele vai utilizar o próprio celular como ferramenta, né? Então, é interessante que a gente pense nisso para que as atividades sejam passíveis, né, de serem efetivadas. De maneira geral, uma das primeiras coisas que nós fizemos foi pensar nas extensões do Google Meet para que a gente pudesse ter uma amplitude aí do acesso nosso, enquanto professor, à própria plataforma. Tem uma extensão, anteriormente a essa, mas não está nessa formação porque eu fiz em outra, que é o Drive do Meet, que é o Grid Drive, na verdade, que é uma extensão na qual você, ao habilitá-la, é possível que você veja você esteja na própria tela, visualizando os slides e também a audiência, né, os alunos. Fora essa extensão, uma outra extensão que a gente utilizou bastante foi o Meet Attendance. O que ele faz, né, e aqui eu coloco o link para ele, mas eventualmente é só se vocês colocarem extensão Meet Attendance que ele vai aparecer como opção lá no seu App Store. Ele faz uma planilha com as pessoas que estão participando da aula, né, ou da reunião. Então, aqui, como vocês podem ver, a partir do momento que a gente tem que habilitar no Google Chrome, ele vai ficar aqui com essa carinha aqui, ó, essa maçãzinha, tá? Então, uma vez habilitado, o seu Meet vai passar a ter essas informações, que você pode abrir uma nova aba ou você pode abrir um novo arquivo. Então, vamos imaginar, eu tenho uma aula que acontece toda semana nas quartas-feiras, e aí eu criei a primeira vez, né, essa lista de chamadas, digamos assim, que ele é do jeito que ele está aqui, olha, vocês podem visualizar que inclusive aparece dia e hora, e ele vai me dizer quem são as pessoas naquele dia e hora que estavam dentro desse link do Meet que a gente está utilizando. A partir da próxima semana, na outra quarta-feira, eu venho, ao invés de eu criar um novo arquivo, eu vou apenas clicar aqui e ele vai criar uma nova aba com a data do dia que eu estou criando. E assim eu posso fazer durante todo o semestre um único arquivo que já vai estar no Drive, né, como vocês podem ver, esse aqui é o Excel do
do Google, da Google, né, que na verdade é uma planilha Google na nuvem. A vantagem aqui é que você não precisa parar a aula para fazer chamadas, né? E você pode clicar aqui quantas vezes você quiser, sem atrapalhar a aula, para fazer um acompanhamento de quem entrou, de quem saiu, e ter uma maior qualidade na informação. Uma outra extensão também que é bem interessante e nos ajuda muito é o Meet Push to Talk. Ele aparece aqui como esse macaquinho, né, com a boca fechada, e com ele, depois de baixar e entrar no Meet, você pode habilitar e desabilitar o seu microfone na tela, somente com um toque no espaço. Você não precisa ir com o seu mouse até lá clicar para tirar o seu microfone. Uma vez ele habilitado, a partir da primeira vez que você habilita, só clicando no espaço ele vai e volta. Então, você fecha ou abre o microfone apenas com um clique no próprio espaço do seu teclado. Outras extensões que são muito interessantes são as extensões para o PowerPoint, né? A gente usa muito o PowerPoint ainda, mas não tem muita noção dos recursos que ele tem, especialmente os mais recentes, né? Então, eu vou apresentar uma maneira de vocês chegarem até ele. Na sua página do PowerPoint, você abre, né, uma nova guia, você vai vir em inserir, depois de inserir, você clica em obter suplementos, e aí, quando você clicar aqui, você vai vir para essa tela, né, suplementos do Office, que você pode escolher por categoria, como a gente tem aqui, tá? Ou você pode colocar tudo e verificar quais são aqueles existentes e testar quais que você gostaria de utilizar. Então, a partir do momento que você adiciona, ele passa a ficar no meus suplementos, né? Então, inicialmente não vai ter nenhum, você vai adicionando quantos você quiser, e aí a partir disso ele vai ficar numa abinha chamada meus suplementos. Então, aqui a gente tem o Adobe Stock, o Draw.io, o Lesson Pick Symbols, entre vários, Metimeter, Pict, Non-Project, Pexels, Palette, que é interessante para escolher a cor do que você está fazendo, né? Entre vários outros, e eu vou apresentar, então, alguns aqui para vocês hoje. Um deles é o Comic Characters Pixton. É interessante porque você pode escolher uma figura, né? Eu escolhi aqui a minha, né? E você pode criar um diálogo com ele. Então, você pode fazer até um quadrinho inteiro com ele. Normalmente, eu coloco isso daqui para gerar maior engajamento, né? Porque são figuras que meio que me representam, né? E a gente vai conversando. Você pode criar no próprio PowerPoint e depois você pode também migrar isso, por exemplo, para uma apostila, para um texto que você quiser. Inclusive, nos teus slides, você pode manter essa conversa que é tão importante, né, no EAD, principalmente. Um outro bem importante, bem interessante, é o Emoji Keyboard. Você vai escolher emojis para colocar na tua apresentação. Interessante que antes de clicar naquele que você vai escolher, você já pode escolher o tamanho. Então, ele pode vir bem pequenininho ou pode vir bem grande, né? Então, isso você faz com que a sua apresentação, mesmo séria, né, como tem que ser, conceitualmente falando, tenha um pouco mais de movimento, de interação, porque os emojis, de fato, eles fazem com que as pessoas se interajam, né, com a tua apresentação. Então, aqui também é uma boa opção para usar e que está disponível no PowerPoint. Uma outra também do PowerPoint é o Adobe Stock. A gente, normalmente, quando vai utilizar imagens, a gente pesquisa no Google, né, normalmente. Mas o Adobe Stock, ele é uma plataforma quase infinita de imagens, são imagens com muita qualidade, e que você pode ter opções de layout. Então, a imagem vem, ele já meio que dá alguma sugestão de como é que você pode inserir naquele slide que você está produzindo. Se vocês perceberem, é até uma coisa que o PowerPoint na última geração vem fazendo, né? Você coloca algumas informações e ele te dá na lateral quais são as dicas de layout para tornar a sua apresentação mais diferenciada mesmo. Também gera bastante atenção do aluno quando a gente usa esses recursos para não transformar o slide em algo muito repetitivo, né, e mesmo até sem graça.
Outro que também está lá entre os aplicativos, né, que você pode usar no PowerPoint são esses ícones, né? Icons Now Project. Você pode escolher o ícone, escolher a cor e alterar o tamanho. E aí, para cada slide, você pode gerar um. Eu normalmente gero símbolos para algumas coisas. Então, num slide que tem um conceito muito importante, eu gerei um de atenção. No outro que tem uma tarefa a fazer, eu coloquei uma tarefinha, né? Como se fosse alguém escrevendo. E por aí vai. Então, você pode utilizar vários ícones, né? Escolher vários ícones e adaptá-los, né, à sua realidade. Eu acho que uma das melhores opções que a gente tem de engajamento em aulas remotas hoje é com a utilização do Google Forms. O Google Forms também está dentro da plataforma Google, então facilita muito o manuseio, né? Ele já vai ficar dentro da tua pasta, ele pode ser acessado de qualquer ambiente. E o que eu faço normalmente? Eu deixo um Google Forms preparado com 2 ou 3 questões, e durante a minha aula, antes do intervalo, eu paro 10 minutos antes, lanço o link do Google Forms para os meus alunos, eles usam esses 10 minutinhos antes do intervalo para preencher, porque mesmo que ele esteja num celular em que ele não consegue mudar de uma aba para outra, ele consegue sim fazer ele responde, né, ele fecha o Meet por enquanto, responde e vai para o intervalo. Quando ele volta, a resposta dele já está comigo e eu utilizo, inclusive, essas respostas para dar continuidade à aula. É bem legal. Vou dar um exemplo aqui. Esse foi um dos que eu fiz para essa formação que eu dei para os professores, né, perguntando algumas informações básicas, quais as necessidades atuais para diversificar a aula remota, quais cursos eles gostariam de ter mais formação e quais aplicativos que eles utilizam, né? E aqui, inclusive, pode ser mais de um, quando tem a caixinha assim, múltipla resposta. E aí, com a resposta deles, eu utilizo tanto para poder falar um pouco na aula sobre elas, quanto também eu posso utilizar para saber quais as ferramentas, né? Então, aqui, quais ferramentas ou aplicativos que eles mais usam nas aulas remotas, quem ganha ainda é o PowerPoint, depois o Google Forms, depois o Kahoot, e por assim vai, né? Então, aqui também ele pode nos dar informação, tanto para eu gerar conteúdos por fora, quanto para eu usar durante a aula, porque eu posso perguntar questões conceituais, e a resposta deles, né, obviamente a gente sempre deixa a resposta sem o nome da pessoa, para não haver nenhum constrangimento, essa resposta também pode ser apresentada aqui, como a gente tem, por exemplo, né, se eles sabem o que é ensino híbrido, né, se vai precisar de auxílio para fazer essa transição, quais recursos a pessoa gostaria de aprender, então aqui também a gente tem um que mais chamou a atenção, né, criar estratégias de avaliação, que eu acho que é uma das coisas importantes que a gente tem que fazer também, né, pensar em como avaliar de forma remota, eu já vou falar sobre isso. Um recurso importante e interessante que a gente pode fazer, tanto nós construindo enquanto professores, quanto pedir para o aluno construir e apresentar na aula remota, são mapas mentais. A gente tem o MindMaster como uma das plataformas, né, ele fica de uma forma bem bacana, e aí aqui eu vou usar inclusive isso aqui para falar um pouco mais sobre este assunto, né, que a gente está tratando, que são dicas gerais. Primeiro, tem que haver um planejamento, com material antecipado, com chave de leitura, né, a gente envia para o aluno, pensando na sala de aula invertida já, então em casa ele vai ler, ouvir, fazer alguma atividade antes, e na sala ele vai aplicar isso, né, então, por exemplo, eu posso pedir para que eles façam um resumo de um determinado capítulo e depois fazer um mapa mental como estes. E aí, na aula, eles apresentam o próprio mapa mental. Por que eu chamo, que eu acho importante ter esses key learnings, né, essas chaves de leitura? Eu preciso gerar uma situação-problema com uma questão norteadora para que ele possa, de fato, demonstrar, né, gerar as dúvidas para depois ele ter, durante a aula, a possibilidade de perguntar, de questionar e de melhorar o seu aprendizado. Eu posso gerar debates, né, com grupos a favor e contra, por exemplo. Como eu falei, a gente tem que pensar na avaliação e temos que pensar numa avaliação formativa, na qual o erro é parte da aprendizagem, portanto, eles podem tentar e tentar. Nós somos criados de uma maneira que a tentativa
e o erro era sempre mal visto, né? Então, a gente tem que estimular, principalmente em aulas remotas, que as pessoas participem e que errar faz parte. Daí, a gente precisa pensar numa avaliação continuada, onde a participação, tanto é parte, também pode ser valorosa, né? E que tudo vai contar. Então, eles vão participar sabendo que também estão apresentando o interesse e que esse interesse vai gerar no professor uma pontuação, né, se não em nota direta, mas em participação. Uma coisa que eu acho bacana é sempre pensar numa questão de fim de bloco, então, a cada bloco de apresentação, eu crio um questionário, 2 perguntas no máximo, sobre aquele assunto, dou um tempo para todo mundo pensar, e gero, né, uma contagem regressiva para eles colocarem a resposta, A, B, C, D, E, por exemplo. Então, 3, 2, 1 valendo, e todo mundo coloca ao mesmo tempo qual é a sua opção. E a partir daí a gente também gera o debate para responder por que errou, por que acertou, onde é que está o erro e tudo mais. É importante que eles percebam a relevância do tema, como é que eles vão usar isso na carreira deles, né? Esse conteúdo vai gerar o quê para mim, que é o chá das competências, né? Eles precisam ter muito claro isso para poder, de fato, ter um maior entendimento e maior atenção até para o conteúdo. Entender que o ritmo tem que ser mais lento, né? Menos é mais nesse caso, porque o ensino remoto, ele de fato traz uma série de dificuldades e desafios que a gente precisa estar atento. E vamos ter que alterar a forma como a gente apresenta, né, a informação, slides ou cards. Então, sempre pensar em GIFs, infográficos, imagens, charges e memes é melhor do que um slide atulhado de informação. Existe um site, um aplicativo muito bacana, que é esse EduColorir, eu vou deixar aqui o link, mas vocês podem colocar lá, que gera uma série de coisas. Uma das coisas legais que a gente pode fazer, por exemplo, é um cartoon. É um puzzle, né, no caso. Então, aqui você pode escolher a imagem, ou da internet, ou do seu arquivo. Eu escolhi uma aqui de uma aula que a gente estava dando. Você escolhe, ele vai te dar aqui a imagem. Você escolhe em quantas peças você quer dividir este puzzle, né, esse quebra-cabeças. Eu coloquei 25. Ele te mostra, né, como é que ele vai ficar, e quando você gera, ele separa as imagens. Então, você pode fazer isso. Se você está dando aula, por exemplo, de anatomia, se você está dando uma aula sobre geografia, biologia, enfim, uma infinidade de coisas você pode usar imagens, e aí o aluno, com o mouse dele, ele vai arrastar, ou no próprio celular, ele vai arrastando e vai formando a imagem inicial. Então, é um recurso bem lúdico e bem legal que a gente pode usar nesse EduColorir. Um outro que também tem aqui, que é muito legal, é um gerador de palavras cruzadas, né? Então, você gera a palavra, então, por exemplo, lugar para sentar. Então, você gera aqui a palavra cadeira e a descrição. E aí, ele vai te gerar esse dado. O que é que você faz? Você esconde, né, a resposta, e ele só vai ficar com as horizontais e as verticais, e aí, durante a aula, você projeta, e o aluno vai falando, né, qual é, o que ele acha, e você cria aqui, você mesmo pode escrever, ou se eles estiverem em um computador ou no celular, que ele possa fazer isso, ele também vai escrevendo, tá? Pode tanto ser feito individualmente, quanto no próprio grupo. E apenas uma brincadeira como essa já chama a atenção, né, para aquele conteúdo, é bem legal. No mesmo princípio, você pode gerar um buscador de palavras, né, então você coloca diversas palavras aqui, pode colocar a dificuldade, né, se é fácil, se é difícil, o tamanho que você quer, e aí ele gera esse teste. Essas palavras aqui não são para ele, podem não aparecer, você pode, por exemplo, gerar coisas de comer, e aí tem aqui uma série de... E aí, quando ele passa o mouse, ele arrasta, essa palavra muda de cor, né, então aí ele vai encontrando as palavras que ele queira. E aqui um detalhe importante, ele tanto pode servir para você fazer enquanto professor, né, criar você mesmo um teste, ou você pode sugerir isso para grupos, cada grupo vai ficar responsável por um tipo de conteúdo, e gera esses testes para serem utilizados aí no dia a dia, né, da sala de aula. E é isso, gente. De maneira geral, o que eu queria passar aqui para vocês é que é importante a gente ter criatividade, eu entendo que isso gera também
um tempo, né, para preparo e tudo mais, e que nessas horas é muito interessante que a gente coloque o aluno também como protagonista. Então, eles criam essas atividades, eles apresentam, e a gente acaba tendo maior integração, inclusive, entre eles. Então, essa é a minha dica. O meu e-mail é ericabataglia@gmail.com, caso vocês tenham alguma dúvida ou algum comentário, se quiserem pedir algum material específico, eu vou deixar aqui com vocês, só para vocês verificarem como é o Erica, né? ericabataglia@gmail.com, e foi um prazer estar com vocês ainda aqui virtualmente. Espero que possamos nos encontrar em breve em outros eventos como esse. Um abraço, até mais.